Grande reforma perdeu parte de sua capacidade, que era de 150 mil lugares, mas não perdeu seu eterno charme. Grandes Momentos mostra, a partir de agora, um pouco da história desse gigante, que nasceu numa tarde de primavera em 1960. O sonho de construir um estádio capaz de abrigar 150 mil pessoas começou em 1950. O então presidente do São Paulo, Cícero Pompeu de Toledo, queria transformar a obra no símbolo maior da ambição tricolor. A realidade foi construída ao longo de quase 20 anos, com milhares de sacos de cimento misturados a toneladas de ferro, num terreno de 150 mil metros quadrados, localizado em um distante loteamento no extremo sul da cidade. Paulo, inclusive, procurou no Ibirapuera, não deu certo. Então, aqui, como se existiu o loteamento de Jardim Leonor, então teve a viabilidade de se conseguir o terreno que tem hoje. E mais a cidade não tinha condições, né? Porque ali, além de dinheiro curto, né, precisava ser mesmo como se diz, uma doação. Então não tinha condições de escolher. Surgiu aqui o terreno, então foi aqui mesmo. Para trocar a acanhada sede do Canindé pela imponente área do Jardim Leonor, os são paulinos tiveram que se solidarizar ao sonho de Cícero Pompeu. Sem dinheiro e sem apoio oficial, o São Paulo lançou a campanha das cadeiras cativas, uma estratégia que no início causou certa desconfiança. Para sustentar um time já era difícil, imagina falar em estádio de 200 mil pessoas. Então, quer dizer, todo mundo louco chamava. Isso aí é para conversa fiado, para angariar dinheiro com futebol. Aos poucos, o sonho de Pompeu de Toledo foi ganhando forma e durante a primeira fase da obra, os fanáticos tricolores ainda puderam assistir à conquista do Campeonato Paulista em 53 e 57. Depois de ganhar o Paulista de 57, o São Paulo mergulhou no maior jejum de títulos de sua história. Foram 12 anos sem conquistas importantes. Para piorar, no dia 8 de setembro de 1959, Cícero Pompeu de Toledo, o grande idealizador do Morumbi, morreu em São Paulo. O sofrimento só foi amenizado no fim do ano de 1960, quando os tricolores orgulhosos apresentaram à cidade parte de seu ambicioso projeto. A lembrança daquela tarde de 2 de outubro permanece na memória de um personagem que vive e respira São Paulo desde 1950. Agnello de Lourenço é o responsável pela preservação da história tricolor. É com emoção que ele fala daquele dia especial. A hora que a banda começou a desfilar lá dentro e tocar, eu fui me esconder na cabine de som para chorar. E não chorei porque estava o Oswaldo Molles, aquele que era produtor, que foi o grande que idealizou a venda das cadeiras cativas, né? Ele estava lá e eu falei, acho que eu vou chorar. Ele falou, eu também vou, estou com vontade, mas não tem tempo. E eu achei aquele engraçado até mas eu fiquei muito emocionado na hora. Diante de 65 mil torcedores, São Paulo e Sporting de Lisboa fizeram a partida que inaugurou parcialmente o estádio. Os donos da festa venceram por 1-0. Coube ao jovem ponta-direita Peixinho a honra de anotar o primeiro gol no novo palco do futebol de São Paulo. Como é que foi e quando foi? Foi nesse gol aqui da entrada do estádio? Foi. Nesse gol, foi uma jogada que o Sporting de Lisboa estava atacando e nós saímos em contra-ataque.
e o Jonas, hoje falecido, foi pelo lado direito e cruzou. E eu entrei e mergulhei. Daí que tem esse gol até hoje, chamado de gol Peixinho. 10 anos se passaram para que os São Paulinos pudessem mostrar seu estádio totalmente construído. Novamente, diante de um time português, o Porto, os tricolores exibiram com um justificado orgulho o maior estádio particular do mundo. O que parecia um sonho distante se transformou rapidamente na casa dos grandes encontros e decisões do futebol paulista. Até o fim dos anos 60, o Pacaembu era o único estádio capaz de comportar as grandes decisões do futebol de São Paulo. A partir de 1970, um gigante de concreto, com capacidade para 150 mil torcedores, roubou a cena. Foi em sua nova casa que o São Paulo se livrou de uma incômoda abstinência de títulos. Diante de uma imensa torcida e de uma surpreendente Ponte Preta, os São Paulinos puderam novamente sentir o doce sabor de uma conquista. No ano seguinte, diante de mais de 103 mil pessoas, o tricolor de Gerson, Toninho e Pedro Rocha venceu o Palmeiras por 1-0 em um jogo bastante conturbado. Até hoje, os palmeirenses não conseguem digerir o erro de Armando Marques, que anulou um gol legítimo de Leivinha. Apesar dos protestos alviverdes, o que consta na história é a conquista do bicampeonato do tricolor, o segundo no estádio do Morumbi. Salve o São Paulo Futebol Clube, lídimo campeão da temporada. Bicampeão paulista, 22 jogos, 17 vitórias. Apenas 3 derrotas.